Estamos continuando. Eu quero abrir com uma pergunta aqui, que eu espero não ser ofensivo. Não, acho Que que não vai. isso, Acho que não vai. cara, Tudo bem? essa preparação. Espero não ser ofensivo. Uhum. Mas o povo está querendo saber, Márcio. O povo está querendo saber. Você recebe uma fatia pertinente de capital através de dividendos, Márcio? Eu recebo os dividendos, veja bem, sempre com alegria, claro. Sempre com um sorrisinho no... É um champanhe por dia? É um champanhe por dia? Essa participação nos dividendos, ela veio progressivamente, na razão direta, que eu disciplinei a minha conduta e tive a paciência suficiente para poder ir reinvestindo todos aqueles recursos que eu ganhava. É isso. E veja bem, eu faço isso até hoje. Os valores, é claro, mudaram, mas eu faço isso até hoje, com a mesma disciplina, tá certo? E tendo a mesma paciência, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, Legal. a renda mensal, ela veio progressivamente aumentando, não é isso? E então, se você prossegue fazendo a mesma coisa, o efeito multiplicador ele é fantástico, tá entendendo? Então, esse efeito multiplicador, ele era pequeno e passou a ter uma dimensão muito mais... Uma consistência. Muito mais dinâmica. Mas eu creio que... Mas eu quero ser mais ousado. Eu queria saber números. Primeiro eu vou falar o Quero quanto ver. eu tô ganhando. Primeiro, Isso. Lucão, Vamos setar a expectativa. eu vou fazer uma pergunta mais direta. Aí eu posso falar eu depois. Lucão, quanto que você tá ganhando de dividendos? Tá bom, eu tô ganhando aqui... Desculpa, Barça, mas eu invisto em fundo imobiliário também, né, tal. Eu sei que, né... Você mistura a sua carteira. Mistura tudo e tal. E aí dá uns R$1.000 já. Não, Por mês. por mês. Já é bem Já é teve legal. um dia que o senhor Tá ganhou bom. R$1.000 por mês, Márcio? Já teve. claro. Um Não, dia, né? um Mas dia. Só um dia Aí, da ó, vida dele. então, cara, se eu olhar pra história, e tudo indica que você Sim. vai ser o Márcio no futuro. Tô no caminho. Thiago Tá no Nigro, caminho. quanto que você tá ganhando de dividendos por mês? Cara, na minha carteira pública, Ah. que é aquela que eu mostro do mês, cara, acho que a gente deve tirar algo em torno de 50 a 90 mil reais por mês na carteira Caramba. pública. Nossa, Não já é? tá legal. É um valor bom. Mas a minha carteira é uma carteira que não tem um yield tão alto, porque eu misturo um pouco as classes Sim, de ações. mas já tá bacana. Mas tá já bacana. de 50 a 90 mil na carteira pública. Dá pra fazer um rolê. Isso. Agora sim, agora é a pergunta que eu vou me segurar na mesa aqui, ó. Mas, quanto que você tá ganhando de dividendos? Bem, o dividendo, ele oscila. É muito cara de pau deixa você, eu falar. cara. Ele oscila. No ano passado, a maioria dos empresários ficaram temerosos com relação à possibilidade de o dividendo voltar a ser tributário, não é isso? Ah, o pessoal ficou maluco. Então colocando algumas fogo na algumas empresas que detinham um caixa alto acabaram dando uma derretida no caixa, dando uma aliviada nesse caixa. E isso foi feito através do quê? Através da distribuição de dividendos, está correto? Então, o ano de 2021 foi um ano que estabeleceu um recorde inédito, está entendendo? Na minha carteira. Por quê? Porque eu tinha ações de empresas que distribuem bons dividendos. Né? No mercado nós temos empresas que distribuem dividendos, mas não bons dividendos, está entendendo? Essa que é a realidade. Então, foi um ano generoso que eu gostaria que ele se perpetuasse. É claro que eu tenho o sentimento que não vai se perpetuar em virtude da anormalidade, não é isso? Mas a minha carteira gerou um dividendo bastante expressivo. E eu acabei até fazendo uma divisão, né? Porque tem uma coisa interessante, viu, que eu vou comentar com vocês. Não sei se vocês também apreciam esta forma que eu vou falar. Eu não fico sistematicamente avaliando e somando o quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação, não é isso? E aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou, está entendendo? Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$1.015.000. Ai, meu Deus.
Caiu meu lápis. 1 Caramba, milhão por cara. dia. Fez a conta? 1 milhão 1 milhão por e dia. 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15 por dia. Por dia. Por dia. Caralho. Por dia. Cara, se eu tivesse no 15, já ia estar tranquilo. Ó, 1 milhão e ó, 15 por dia. Eu tenho uma cola aqui, que a produção me mandou Puta no meu merda. ponto. Ah. 10 coisas que o Barça poderia fazer todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Vamos ver. Todos os dias o Barça poderia comprar 9 bitcoins. Todos Ele os poderia- dias. Todos os dias. Coisa Ele- que eu não faria. ele não faria, mas ele Bitcoin. poderia comprar todos os dias 9 bitcoins, 2 mil ingressos para ir para Disney. Ó, 2 mil? aí eu 2 vi mil. negócio. Ele poderia comprar 346 mil ações de Magalu Por dia. por dia. Ele poderia comprar 109 iPhones 13. Ele poderia comprar 155 mil litros de gasolina. Ele poderia comprar 30 mil ações de Banco do Brasil. 183 Ether. Ele podia comprar 3 Land Rover 0km. Por dia. Por dia. Por dia. Ele poderia levar 250 pessoas para a França, na Europa. Ou se ele quisesse juntar um pouquinho, ele poderia, em 14 dias, comprar o carro mais caro vendido hoje no Brasil, que é 14 milhões de reais. Caramba. Se Você ele comprou tiver alguma dessas paciência, coisas, né? hein, pai? você E, o que, tem paciência. e você poderia fazer isso, mas o que você fez? Não, mas veja bem, tudo isso que ele relacionou, eles não fazem parte da minha prioridade. Olha só. Ah, Muito bom. Então, o que que aconteceu? Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. Tá entendendo? Então, E qual que era a sua prioridade nesse processo? a minha prioridade era ter uma Reinvestir. carteira de renda mensal generosa. Perfeito. Deixa eu perguntar então, Barça, assim, agora, brincadeiras à parte, né? Poxa, esse número, 1 milhão por dia. Assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia, assim. Como chegar nesse número, Barça, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. Sim, Tá entendendo? Mas vamos... Que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. Vamos do zero, né? Tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a AGF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente,
por força de fatores circunstanciais, né? A maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, não é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão, ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de se criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte, é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando dinheiro. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim.